993. Estamos entrando ao vivo, a primeira live do ano de 2023. Um minutinho, nós vamos fazer a oração inicial e nos ajude a compartilhar o link desta noite, nesse reinício dos trabalhos, e pedindo a proteção de Nossa Senhora para que possamos começar uma nova e constante sequência. Uma alegria muito grande estar aqui, realmente estar com vocês, uma alegria muito grande. E o que nós podemos dizer é que Nossa Senhora é que, de fato, mais do que nunca, guardará a Santa Igreja, guardará o nosso amado Brasil. É isso que claramente me conforta, me anima e me faz estar profundamente em paz diante de todo o quadro que nós temos vivido. Vamos fazer a oração inicial e tratarmos do tema desta noite na série Permanência. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Sacratíssimo Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vocês estão sinalizando que o áudio está baixo. Provavelmente eu estou também afônico. Bom, talvez ter isso claro no início. Tá bem? Nós vamos resolver isso aqui daqui um certo tempo. Vamos ver se para o próximo tempo nós conseguiremos dar uma guinada e depois já conversarei sobre a possibilidade de sair do estúdio esse primeiro trimestre. Eu acredito que nós vamos conseguir que saia o estúdio. Está muito baixo. Vocês estão sinalizando que está muito baixo. Estou afônico também. Estou bastante afônico. Vamos tentar. Se concentrem. E aí vamos ver o que nós conseguimos. Tá bem? Vamos dar uma concentrada. Vamos lá. Eu vou abrir o Evangelho no capítulo de São João, capítulo 15. O versículo 4 é o versículo central desta live, mas eu vou pegar desde o primeiro. O Evangelho segundo São João, capítulo 15, a partir do versículo 1. A primeira parte desse capítulo é que trata da videira e os ramos, e é interessante que a segunda parte falará do ódio do mundo. Nós vamos trabalhar muitos temas durante esse ano, também família, casais, fiquem tranquilos que nós vamos trazer muito sim sobre isso. Agora, o que eu quero focar hoje não é sobre a frutificação pessoal, mas sobre a necessidade de estarmos unidos à Santa Igreja como Cristo a fundou, como Ele a fundou. E que, portanto, é imutável, é a mesma sempre. E que, se tentarmos fazer uma igreja à nossa maneira, certamente já não será mais a Santa Igreja de Cristo.
Não sei, veja como vai ficar. Se tentarmos fazer as coisas ao nosso molde, não será mais a Santa Igreja fundada por Nosso Senhor, tendo a certeza de que a Santa Igreja fundada por Nosso Senhor, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, esta não terá fim e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Portanto, chegará o tempo em que ela será elevada gloriosamente ao céu. Quando? No momento do juízo final. Eu quero frisar muito nesta primeira live em vista dos últimos acontecimentos. Particularmente o falecimento do Papa Emérito Bento XVI. É claro que na esteira do falecimento do Papa Emérito Bento XVI, nós temos aí uma série de conjecturações, nós temos uma série de análises, algumas muito bem feitas, muito sólidas, muito inundadas de sentido sobrenatural e de sobriedade histórica, e que remetem, não há dúvida alguma, para o adiantamento, para o cumprimento das profecias marianas, particularmente a partir de La Salette e Fátima. E dá também para colocar um foco bastante significativo sobre Garabandal. Com a morte de Bento XVI, nós temos de fato a clareza do chegar o momento daquele solo quedan três papas, de Nossa Senhora a Conchita, por ocasião do falecimento de João 23. Então, para nós, o falecimento do Papa Emérito de Bento XVI tem um peso significativo. Para além da sua autoridade espiritual e da sua autoridade moral, Bento XVI, digam o que disserem, ele viveu a serviço de Deus e de sua Santa Igreja, deixou um testemunho assim ilibado de conduta, e nós podemos dizer que não temos ranhuras, não temos ranhuras no seu comportamento e no seu ensinamento, particularmente como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, nas mais de 2 décadas que exerceu esse encargo, e também, e acima de tudo, como Romano Pontífice. O que significa dizer que a tremenda gratidão que nós devemos ter a Deus pelo precioso tesouro que foi Bento XVI para nós. E nós vamos perceber agora, com a sua partida desse mundo, vai ficar mais claro para todos nós o desdobramento de parte significativa das profecias. Isso nós não temos dúvidas de que vai ficar muito claro o desdobramento de parte das profecias a partir da sua partida. A necessidade de nos mantermos unidos agora à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, mas a Igreja de sempre, com a liturgia de sempre,
com os sacramentos de sempre, com a doutrina de sempre, com a moral de sempre. Não de 10, não de 20, não de 30, não de 40 anos para cá, nem de 50, nem de 60, mas de toda uma história de 2000 anos. Desde os dias dos santos apóstolos, o tempo dos primeiros mártires, o início da apologética, a partir dos santos padres, com o testemunho de sangue quando foi preciso, e aí o advento do monaquismo e a reconstrução, ou melhor, muito melhor, com a fundação da civilização ocidental, a partir dos mosteiros, e o apogeu na Alta Idade Média, o apogeu de uma civilização que foi gerada pela Santa Igreja. Depois o declínio e depois as revoluções e tudo isso. Mas a Santa Igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, a qual deveremos estar unidos e fomentando a permanência nela, nesta Igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que conservará o dogma, que conservará os sacramentos, que conservará a moral, que conservará a lex credendi, a fé, e a lex orandi, principalmente a sua sagrada liturgia. A sua sagrada liturgia. Vamos ao texto de São João. Eu peço o esforço de concentração de vocês, porque realmente a minha voz hoje está muito ruim. Diz assim, São João 15, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, perdereis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí, para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. O centro do que eu quero hoje reafirmar com vocês está no versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode por si mesmo, não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar frutos, se não permanecerdes em mim. Ele ainda continua: eu sou a videira, vós os ramos. Bem, tudo, se nós olharmos com detimento, tudo que a Santa Igreja enfrentou em 2000 anos. E foi prova em cima de prova. Mas nós chegamos num momento em que, até por tudo que Nossa Senhora disse, e de La Salete para cá, nós temos algumas realidades que estão se agravando. Nós temos uma deturpação do ensinamento da fé. Nós temos o crescimento de uma mentalidade relativista extrema, que Bento XVI, muito lá atrás ainda antes mesmo de ser o prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, ele tinha alertado. Aquela afirmação sua que ainda é do ano de 1970, que chegaria um tempo em que os sacerdotes seriam reduzidos a assistentes sociais, não mestres de fé, não nas mãos de Deus, instrumentos para santificar o rebanho e conduzi-lo para o céu, mas uma espécie de agentes sociais, como de uma ONG temporal. Ele falou isso em 1970. Em 1970 ele ainda era um sacerdote razoavelmente jovem, tinha 43 anos de idade. Ainda nos seus tempos de professor lá naquelas cátedras alemãs de Ratisbona, Regensburg e companhia. Mais tarde ele será feito bispo, arcebispo de Munique e Freising, e depois ele irá à Congregação para a Doutrina da Fé, levado por São João Paulo II. Mas sim, em 70 ele já tem essa visão, que a coisa caminhava já numa direção realmente de esfriamento, que iria se cumprir aquilo que Nossa Senhora falou em Fátima, do desaparecimento do dogma da fé, que não é outra coisa senão a reafirmação do próprio ensino de Nosso Senhor no Evangelho, mas quando ele também lança uma pergunta que é enigmática: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé sobre a terra? Quer dizer, o Senhor coloca a Santa Igreja de imediato alerta, no momento em que já vai fundá-la. Claro que ela nasce na cruz, de seu lado aberto pela lança. Mas já de imediato, ele coloca a Santa Igreja de alerta, que é investida do maligno para lançar junto aos campos de trigo um joio constante que vai desde a perseguição do Império Romano, no sentido prático, mas vamos colocar no sentido teórico, do ponto de vista teórico. As falsas doutrinas, os esoterismos, já vai enfrentar o gnosticismo logo no início, no primeiro século. Mas o que nós temos, e esse tempo vai mostrar isso claramente, é que junto às heresias, junto às falsas doutrinas, cresce um indiferentismo religioso enorme. E esse indiferentismo, que não é outra coisa senão o joio que o inimigo foi plantando de um ateísmo prático. Quer dizer, a indiferença não é outra coisa, esse disfarce de viver como se Deus não existisse, não é outra coisa senão a idolatria de si mesmo e o próprio autoendeusamento. Porque eu retiro Deus da minha vida, mas eu passo a ser o Deus de mim mesmo. Então o critério do bem e do mal sou eu mesmo. A vontade a ser feita é a minha mesma. O que importa é o que eu quero. E aí dentro disso,
desse crescimento do indiferentismo, que às vezes, muitas vezes, ele se manifesta como uma espécie de vida cristã, de vida católica medíocre. A pessoa, eu repito, ela não assume verbalmente que Deus para ela não importa, que ela não está disposta a se submeter à sua autoridade através dos mandamentos e não quer viver na graça, mas tampouco ela não assume isso verbalmente, mas tampouco ela assume qualquer compromisso com o Senhor. Então cresce junto às falsas doutrinas que vêm de longa data, podemos dizer até de milênios. Cresce o indiferentismo por um lado, tanto que nós temos, sim, pelos levantamentos últimos, uma averiguação de uma certa extensão até mesmo do ateísmo. Ainda que as pessoas não formulem isso teoricamente, mas na sua postura eles não sabem dizer o que é isso, mas eles preferem se definir como ateus para assumir nas suas vidas o endeusamento de si mesmos, de viverem para si mesmos, de viverem segundo os seus critérios, estabelecidos sobre o quê? Sobre qual autoridade? Sobre qual verdade? Se só há uma verdade, aquela mesma que é o caminho e a vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Bento XVI tinha alertado sobre isso. Depois, durante os anos de Congregação para a Doutrina da Fé, ele vai chamar a atenção o tempo inteiro para o crescimento desse relativismo e desse indiferentismo, muito fomentados pela maçonaria de alto rango. Não pensem aí naquelas cepas, eu vou usar essa expressão de esquina de rua, ou que ainda assim fazem um estrago grande, e que aqui e acolá deixam o seu veneno. Deixam o seu veneno. Mas eu estou falando das altas maçonarias. Basta retornarmos à alta vendetta, a maçonaria italiana, como ela foi elaborando um plano de ir infiltrando a igreja até chegar no seu ápice com a presença de um número razoável de membros da hierarquia em diversos postos distintos, dos medianos até os mais altos. Dos medianos até os mais altos. Novidade alguma. Isso hoje já está por todos os lados, a clareza, o conhecimento e o entendimento disso. Então, esse indiferentismo e esse relativismo que foram fomentados também pela maçonaria e em conluio com uma série de outras vamos dizer, realidades de outras sociedades, e temos muitas, levou a essa postura de que exatamente para não assumir um compromisso, para não assumir uma resposta de conversão sincera, intensa, diária, constante, levou-se àquela atitude de assumir todas as religiões como se fossem boas, como cada um escolhe o seu caminho, cada um. Aqui não se trata de gosto, aqui se trata de salvação das almas, e nós temos que dizer que sim, Bento XVI dedicou a sua vida a defender os direitos de Deus e de propagação da fé católica, especialmente podemos dizer sem receio, no último terço de sua vida, de forma especial. Ele dedicou a defender o direito de Deus e de propagação da fé católica e de salvação das almas contra essa cultura destrutiva, relativista e indiferentista
fomentada o tempo inteiro. Que, é claro, levaria mais hora, menos hora, a consequência da repulsa, do ódio, da total ojeriza à fé verdadeira. É óbvio, porque vivendo no erro, você só tem duas alternativas: ou você sai do erro, ou você mata no seu coração em definitivo a verdade que aponta que você está vivendo numa vida errada. Não tem meio termo. Não tem um meio termo. Só existem duas alternativas. Ou você abandona o erro, ou você abandona o pecado, ou você abandona a vida separada de Deus, a qual você está vivendo, ou você vai matar a verdade no seu coração. O versículo 16 desse mesmo capítulo 15, São João falará do ódio do mundo. O Senhor começa: se o mundo vos odeia, saber que odiou a mim antes que a vós. Ser católico convicto, ser católico fiel, ser católico unido àquela tradição infalível de sempre, de 2000 anos, custará um preço. E o próprio Bento XVI, dentro das suas denúncias, dentro daquilo que ele falará diversas vezes, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele lembrará que esse relativismo e esse indiferentismo levará a uma exclusão, a uma nova perseguição, não de índole mais sangrenta fisicamente como foi no Império Romano, embora também nós estamos num tempo de martírio físico, mas de um outro tipo de martírio, martírio da execração e do confinamento social, a ponto de sermos tornados párias da sociedade. Disse: minha voz está bem ruim hoje. Párias da sociedade, colocados à parte, como se fôssemos malfeitores, e faz pensar em Nosso Senhor na cruz, tratado por aquela plebe desnorteada, que ele havia curado, que ele havia multiplicado pães e peixes, restituído visão, caminhar, audição, que havia saciado a fome também temporal, também, porque não é o mais importante, ele veio para algo muito maior, que foi, como está hoje na carta de São João, destruir a obra do diabo, resgatar-nos. Aquela mesma plebe desnorteada, ensandecida, que fica gritando e o tratando como um malfeitor, é a plebe desnorteada e ensandecida, impulsionada pelo mundo, pela mídia torpe e maldita, pelo sistema do mundo, pelo sistema do anticristo, que assim como fez com a cabeça, fará com o corpo místico desta cabeça, a Santa Igreja, tratando-a como pária, como malfeitora. Por quê? Por manter a fidelidade, aqueles que mantiverem a fidelidade, a doutrina de sempre, a verdade revelada sobre a criação, sobre o fim último do homem, sobre quem é Deus, sobre a escatologia, e assim por diante, sobre a moral, sobre a sacramentária, a doutrina do sacramento, sobre o matrimônio, sua indissolubilidade, sobre a necessidade de se confessar os pecados com o sacerdote e receber a absolvição individual para que os pecados sejam absolvidos. Quem se mantiver sacerdotes como mestres de fé. São Pio X falava no catecismo: a quem cabe o ensino da fé? Ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. E então, aos demais ministros sagrados, em fidelidade e obediência aos seus bispos, se o Papa e esses mesmos bispos estiverem em total obediência e fidelidade à fé de sempre.
Se acontecer de, num determinado momento, um bispo ensinar o que a igreja não ensinou em 2000 anos, que não está contido na Sagrada Escritura e na tradição que a recebeu, guardou, interpretou e transmitiu, a sua autoridade morreu. Por isso, permanecei em mim, nós permaneceremos unidos a nosso Senhor, através de sua Santa Igreja, naquela tradição que permanecerá unida a Ele, inviolavelmente fiel ao que Ele deixou. Não a uma nova e falsa igreja, uma nova e falsa religião dissimulada, transformada, totalmente corrompida ou adulterada, para dar vazão a uma espécie de uma nova religião universalista, que será a miscelânea, a miscigenação, uma sincretização de tudo o que existe de credos, que será passado como uma espécie de nova religião universal, tema que aqui já tratamos muitas vezes, voltaremos a tratar. Um novo e fraudulento sistema religioso proposto universalmente. Então, tudo o que nós temos que pedir hoje é conhecermos a fé católica de sempre, estudarmos mesmo os documentos da Igreja, dos mais antigos, irmos na tradição dos concílios, determos-nos um pouco no concílio, um pouco mais no Sacrosanto Concílio de Trento, que nós o faremos, tenho certeza disso. Estudarmos a liturgia parte a parte, eu quero fazer um estudo do Santo Sacrifício, da doutrina da Santa Missa com vocês. Sei que nós temos ótimos estudos sobre isso na internet, do nosso próprio querido Padre Paulo Ricardo, mas eu vou fazer a minha parte como mestre de fé, também o darei, e quanto mais melhor. Por que se esvaziou e se perdeu o sentido sacrificial da Santa Missa? E se ficou, praticamente se centrou somente no seu sentido como ceia. Por quê? A protestantização da Sagrada Liturgia, que foi o que aconteceu no fundo. Então, de alguma forma, Bento XVI foi a voz que clamou no deserto, qual um verdadeiro São João Batista. Foi a voz que clamou no deserto e contra tudo e contra todos. E enfrentou uma oposição severa à destra eclésia, fora da igreja, extra-eclésia, a destra não, a destra é a direita, extra-eclésia. Enfrentou também uma oposição ferrenha dentro, velada muitas vezes, dissimulada, mas enfrentou uma oposição ferrenha. Nós vamos estar juntos. Permanecei em mim, o Senhor diz, na minha verdadeira igreja. O que eu ensinei sempre no Depositum Fidei, nos sacramentos que deixei. E eu permanecerei em vós. Nós vamos fugir de uma falsa igreja. Nós vamos fugir da dilaceração dos sacramentos, da alteração do credo, da alteração da moral. E vamos nos manter fiéis àquela igreja bimilenar. Custe o que custar, Nossa Senhora estará conosco. Os tempos próximos vão revelar muitas coisas. Nós temos clareza disso.
aqui não há fantasia alguma, aqui é o que Nossa Senhora disse e vai se cumprir. Eu repito, se entendemos que Bento XVI era assim um pouco o, o, o caterron, o caterro, era um pouco aquela muralha que detinha o avanço de todo esse ataque à verdadeira fé católica, de todo esse ataque à nossa fé. O que acontece é que agora então nós vamos ter o aceleramento do cumprimento de muitas coisas. Eu estou firme, mais firme do que nunca. Eu estou afônico, eu estou sem voz. Estou no fronte e focadíssimo no combate e na batalha que nós estamos travando, que nós vamos intensificar. Isso aqui que é importante. Estou muito afônico hoje. Porque pregando, porque ensinando, porque também muito, esses dias muito atento à paróquia, mas retornando agora aos trabalhos aqui. Certo é que nós não temos o que temer. Certo é que nós não temos o que temer. Quem tem que temer são os inimigos da salvação. Quem tem que temer são os inimigos da Santa Igreja, verdadeira, autêntica. Quem tem que temer são aqueles que odeiam a Igreja e que odeiam a Deus e que o tempo inteiro trabalham para fazer perder as almas, impulsionados por aquela serpente infernal, que é a que opera no mundo, vagueia pelo mundo, para perder as almas. Como nós rezamos, pedindo que Deus nos livre, no pequeno exorcismo de Leão XIII, invocando ao príncipe das milícias celestes, São Miguel Arcanjo. Nós não temos o que temer, mas estamos no fronte. Entendam uma coisa. Nesses últimos 2 anos e meio, particularmente, que é o tempo do canal, junto com tantos outros, mas particularmente no tempo da pandemia, e mais ainda nesses últimos 2 anos, mais pontualmente nesses últimos 2 anos e meio. A pandemia, a dita pandemia vai completar 3 anos. Mas nesses últimos 2 anos e meio, tudo o que nós temos visto é uma preparação para nós enfrentarmos o combate que nós vamos enfrentar. E quantos sacerdotes estão fazendo um trabalho de formação nesse sentido? E quantos boníssimos leigos cooperando? Mas a responsabilidade primeira é realmente dos sacerdotes. E aí alguns bons leigos, assumindo a sua vocação batismal, estão cooperando nesta direção. Nós estamos sólidos na rocha de nossa fé. Podemos estar, sim, combalidos em alguns momentos, porque o combate é grande, porque é renhido, mas não e nunca desanimados. Não e nunca abatidos. Porque sabemos em quem depositamos a nossa confiança. Sabemos que nosso Santíssimo Redentor e Salvador está conosco. E prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua Santa Igreja. Sabemos que nossa Rainha Santíssima está conosco. E é ela que está unindo os seus filhos
como o grande São Luís Maria Grignon de Montfort fala no tratado, os apóstolos dos últimos tempos, para o combate que nós iremos enfrentar. Agora, é claro, eu digo a vocês, desde o mês de outubro foi muito, muito, muito forte. Depois de novembro eu fiquei em silêncio, dezembro eu fiz somente as 2 lives, era preciso fazer essa estratégica recuada momentânea para voltar agora com nova força. Sob uma intensa artilharia, acredito em vocês. Sob uma intensa artilharia. Agora, qual é a novidade disso? Do que nós estamos falando desses últimos 2 anos e meio? São 2 anos e meio, é muito tempo. Claro que diante de um todo não é nada, mas é muito tempo em relação ao que nós vivemos nesse período. Foi muita coisa. E agora as coisas vão avançar. Elas não vão permanecer estáticas. Não esperem uma casa de chocolates e um mar de rosas. Vocês que estão aqui conosco no canal e que nos acompanham, eu sei que o que esperam é isso, e que não se surpreendem e tão pouco estranham que coloquemos as coisas às claras como estamos colocando nesta noite. Aqui não há novidade, não há sustos. Nenhum de nós aqui está assustado por ouvir o que está ouvindo. É claro que reaviva a consciência do que nós vamos enfrentar, então nos coloca de alerta, faz tremer um pouco as nossas entranhas, mas sem sobressaltos, sem sensacionalismos. Com uma profunda fé teologal e com um senso de realismo enorme, é que nós avançaremos. Agora, dizer que não virá nada pela frente, que estamos numa casa de chocolates, que a coisa é um mar de rosas, das duas uma, ou é não ter noção da realidade, ou é dissimular. Ou, no último caso ainda, seria alguma coisa pior, um pouco de ordem psíquica. Porque está aí. Quando na semana passada, ao pedir orações pelo Papa Emérito Bento XVI, o Papa Francisco fez quase que uma confissão de fé pública. Disse que a oração e o sofrimento de Bento XVI, do Papa Emérito, sustentavam a Igreja. Nós não podemos medir, nós não podemos dizer qual é o grau de consciência, qual foi a vontade de dizer isso, com que convicção assumida Francisco afirmou tal, mas fato é que o Espírito Santo soprou ali e, entendendo não o alcance da afirmação que ele fazia naquele momento, a verdade é que ele confessou que o que estava sustentando a Santa Igreja era a oração e o sofrimento de Bento XVI. Vocês entendem isso? Nós não podemos medir o grau de consciência de Francisco ao afirmar isso. Não podemos. Simplesmente pelo fato de que nós não somos Deus e nós não temos acesso à sua consciência. Nós não somos Deus. Nós não temos acesso à sua consciência. Mas fato é que, sem entendermos o grau de consciência com que disse isso, naquele momento, o Espírito Santo falou através dele no meu discernimento.
Com sua oração e com seu sofrimento, o Papa Emérito Bento XVI sustenta a Igreja. Não é isso que também era ser o catejon? Era ser o catejo? Então, as coisas estão claras. Nós teremos sim um adiantamento, não um adiantamento em si mesmo, mas um cumprimento das profecias vindo pela frente. O que nós temos aqui, uma vida sacramental sólida, de santo sacrifício de confissão. Eu sei as condições em que muitos de vocês que nos acompanham o Brasil afora estão, e é doloroso. Eu sei as realidades eclesiais nas quais muitos de vocês, eu vou usar um termo forte, jazem, nas que muitos de vocês jazem, uma espécie de sombras da morte, onde nosso Redentor, que veio dar a sua vida por nós na cruz, resgatar-nos do demônio, e deixou a Santa Igreja para continuar a sua obra redentora e salvífica. Eu sei que ele olha isso tudo como aprofundador, porque vê aquelas ovelhas pelas quais deu a vida e derramou seu sangue na cruz, abandonadas, largadas, como ovelhas sem pastor. E não é ovelha sem pastor porque não tem o elemento presencial, físico dos ministros sagrados. Não é isso. É porque os ministros sagrados não estão cumprindo a sua missão, não estão levando a redenção, os sacramentos, não estão dando a doutrina católica de sempre, não estão ensinando a verdade, não estão conduzindo as almas para o céu, não estão santificando-as, não estão ensinando, santificando e levando-as para o céu, mas para a direção de um abismo e a perda dessas almas no inferno. Então eu sei a situação dramática que muitos de vocês vivem, de verdadeira inanição espiritual, doutrinária e sacramental. Agora, estão tentando sobreviver com as formações de internet. Os que têm um pouquinho mais de condições têm corrido aqui e acolá, atrás do santo sacrifício da missa, seja no Novus Ordo, seja no Antigo sempre sólido, no Novo procurando um lugar onde se celebra com dignidade e com respeito, para não pôr a perder o pouco já que se tem, o lânguido que se tem, o paupérrimo que se tem, e se pôr a perder o quase nada que sobrou. Eu sei do sacrifício, eu sei do esforço de vocês, mas vocês não estarão abandonados. E sim, haverão, vamos corrigir esse português, haverá muitos altares católicos, haverá muitos confessionários, haverá o verdadeiro santo sacrifício. As duas formas, o mesmo sacrifício, como o próprio Bento XVI ensinava. O mesmo e único sacrifício. É que a nova forma, ela é lânguida. Tratada mal, não sobra nada. Cuidada com reverência do pouco que se tem, é possível se presentificar o sacrifício. Esta é a diferença. Mas rezem pelos bispos, viu? Rezem pelos sacerdotes. Eu falei isso domingo, rezem muito, muito. Rezem 4 vezes mais agora pelo Papa. Se não quisermos muito rápido, realmente termos lágrimas de sangue. Rezem 4 vezes mais, 5 vezes mais. Façam penitência. Façam minhas as palavras de Dom Atanásio Schneider, no encontro pessoal que tive com ele,
no mês de setembro do ano passado, do ano de 2022. Estamos em 4 de janeiro de 2023. No encontro que tive com ele no mês de setembro de 2022, ele dizia: nunca rezei tanto pelo Papa e nunca estou pedindo tanto para rezarem. Rezarem e fazerem penitência. E fazerem penitência, e fazerem penitência. Porque a coisa vai engrossar. Vai engrossar significativamente falando. Acreditem nisso. E quando todo o caudal, todo o arsenal suplicante que nós tivermos das adorações aos rosários, o santo sacrifício sobretudo, a Passio Domini, muito bem, muita adoração ao Santíssimo, muito desagrado e reparação. O futuro reino que se aproxima dos Sagrados Corações será um reino eucarístico e mariano. Quanto tempo levará? Para mim, as profecias de Fátima, de La Salette, Fátima, de Garabandal, estão mais pertas do que nunca, dado o quadro todo que nós temos. Uma nova onda de agentes biológicos vindo por aí, o quadro, o cenário geopolítico mundial se tornando cada vez mais ácido. Isso é sobrenatural. Estou falando do cenário geopolítico só como terminologia, mas nós sabemos qual é a raiz. A raiz é a ação do demônio no mundo. São Pio X falava no seu catecismo, por que a igreja é chamada de militante? Porque ela combate incessantemente no mundo o mundanismo, a carne e o demônio. O mundo, a carne e o demônio. Por isso ela é militante, ela é combatente. Do bom combate do qual falava São Paulo, que tem a mais bela página, talvez, das cartas sobre a caridade, mas que não arrefece um segundo em chamar a atenção para a necessidade do combate. Do combate contra as trevas, contra a carne, contra o mundo, contra o demônio. Isso aí tudo por quê? Porque o maligno agora está vindo com fúria total, dentro e fora da igreja. Então vamos guardar isso para nós terminarmos. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permaneçamos unidos à tradição bimilenar da igreja, ao que nosso Senhor deixou desde lá de trás e que não foi inventado agora à parte e sem a verdadeira igreja. A condição de que nós não sejamos enganados, iludidos, é que permaneçamos na fé católica de sempre. Todas as inovações, todas as distorções, todas as corrupções, toda a destruição do depositum fidei, da lex credendi, da lex orandi, que vem acontecendo e que agora vai acelerar, nós vamos enfrentá-la com a oração, com a doutrina, com a penitência, com o apostolado. Na ordem certa, com a oração, com a penitência, com o estudo da doutrina da fé verdadeira e com o apostolado. E Nossa Senhora está conosco. Não temos o que temer. Permaneçamos no Senhor. Permaneçamos na tradição. Permaneçamos na fé de sempre. Ele permanecerá em nós. E o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Rainha, nós o testemunharemos. Nós o testemunharemos. Que não seja o último triunfo, o definitivo, no juízo final, que não acredito que ainda seja o tempo, mas que seja aquele profetizado em Garabandal, da renovação de todas as coisas, de um triunfo já momentâneo sobre o mal e as trevas,
para um tempo de paz, para um tempo de fidelidade, para um tempo de renovação de todas as coisas, de exaltação da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos terminar? Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recuo, de vós me vale, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, humanado, mas dignai-vos de as ouvir propício de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora da Graça de Simbres, rogai por nós, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Voltamos. Vamos ver se essa semana deixa esta live propagar um pouco. Se até o fim da semana faço mais uma. Mas deixe essa propagar um pouco e ajudem a propagar. Muito obrigado, realmente. Feliz de ter voltado. Estamos nos campos, estamos no fronte, sob os cuidados de Nossa Rainha Santíssima e com a fortaleza do Espírito Santo. Estamos em paz. Sabemos nas mãos de quem estamos e o que nos espera. Realmente, muito bom estar de volta. Não imaginam o quanto meu coração se alegra por estar de volta. E nos vemos em breve, logo, logo. Tenham uma abençoada noite a todos e até breve.